Olá, nesse vídeo a gente vai continuar vendo séries de Fourier. Vamos fazer uns exemplos, né, do que a gente definiu no último vídeo. A gente verificou que uma função que era periódica e contínua por partes, no caso nós fizemos para a periódica de período 2π, ela pode ser escrita como uma soma aqui de senos e cossenos, onde o desconhecido ali eram os coeficientes e nós encontramos quem eram esses coeficientes. Nós fizemos isso no último vídeo. Eu cheguei a falar para vocês que a função é, no caso aqui, periódica de período 2π e contínua por partes, né? Então, só lembrando, vamos para o exemplo, que daí eu falo sobre isso. Eu tenho aqui, ó, a série de Fourier, eu quero a série de Fourier da função descrita dessa forma. Então, eu já fiz o gráfico aqui da função, ela é zero entre menos π e zero, e é t entre 0 e π, né? Essa é a nossa função, ela está definida de menos π a π. Então, ela é contínua por partes. Como é que a gente diz que ela é contínua por partes? É quando ela tem descontinuidade do tipo salto. No caso aqui, não da função em si, mas da sua extensão periódica, né? A gente está vendo aqui, ó, descontinuidades do tipo salto. Então, o que significa isso? Nos pontos de descontinuidade existem os limites laterais, eles estão definidos, só que eles são distintos. É isso que nós temos, isso que define uma função ser contínua por partes. E no caso aqui, quando a gente faz a extensão periódica, eu fiz uma extensão aqui de período 2π, tá vendo? Ela vai de menos π a π e depois ela repete o comportamento de 2π em 2π. Então, é isso que nós temos. Eu quero a série de Fourier para essa função. O que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever a função dessa forma. Então, temos que encontrar A0, AN e BN. É isso que nós vamos fazer. Eu vou encontrar aqui A0. Nós vimos que A0 é 1 sobre π, integral de menos π a π, da f de t dt. Isso é igual a 1 sobre π. Aí, o que acontece com a nossa função? Ela muda, né? De menos π a 0 é 0 e de 0 a π é t. Então, vai ficar da seguinte forma. Vou abrir aqui, olha. Integral de menos π a 0, aí é 0 dt, mais a integral de 0 a π da função que de 0 a π é t dt. Essa é a nossa função. E aí eu tenho que resolver essas integrais. Essa daqui dá 0, vai me dar aqui 1 sobre π vezes t ao quadrado sobre 2, que é a primitiva, com esse t variando de 0 a π. E aí o teorema fundamental do cálculo faz a continha, dá 1 sobre π vezes π ao quadrado sobre 2, no π e no zero dá zero. Então, isso vai nos dar π sobre 2. Esse é o A0. Vamos colocar aqui, A0 é π sobre 2. Agora vamos encontrar o AN. AN é 1 sobre π integral de menos π a π da f de t dt. É o mesmo raciocínio. Esqueci do cosseno aqui, né, gente? F de t, aqui, cosseno de nt dt. Então, vai dar 1 sobre π, integral de menos π a 0. Aí, de menos π a 0, a f de t é 0. Então, fica 0 vezes cosseno de nt dt, mais a integral de 0 a π. A f de t de 0 a π é t, vezes cosseno de nt dt. Tem essas duas integrais. Essa daqui dá 0, zerou. Aqui vai ficar 1 sobre π.
Essa integral, a gente tem que fazer a integração por partes. Então, vou deixar aqui aberto. Vamos fazer a integração por partes aqui. Ó. Eu quero resolver, então, a integral de t cosseno de nt dt. Eu vou chamar u de t, du é dt, dv é cosseno de nt dt, e aí v integra em ambos os membros, vai dar seno de nt sobre n, tá? Substituição simples aqui. Então, essa daqui é a substituição. A integral vai ficar uv t seno de nt sobre n menos a integral de v seno de nt sobre n du, que é dt. Isso vai dar t seno de nt sobre n. Aí, aqui fica menos 1 sobre n, né, que é constante, e a integral de seno vai dar menos cosseno. Com o menos que está aqui, fica então cosseno. Cosseno de nt sobre n. Substituição simples também. Isso. Aí nós temos, então a nossa integral, a primitiva que nós encontramos foi t seno de nt sobre n mais cosseno de nt sobre n ao quadrado. Essa é a primitiva. Aí eu vou voltar lá, eu vou grifar isso aqui, ó, que foi a integral que nós resolvemos, tá? Aqui é a substituição, né, na integração por partes, e aqui nós resolvemos a integral. Essa daqui foi a primitiva que nós encontramos, então vou voltar lá para substituir a primitiva. T seno nt sobre n, aqui, t seno nt sobre n, isso de 0 a π, né, gente? Que é uma integral definida, mais cosseno de nt sobre n quadrado, mais cosseno de nt sobre n quadrado, também de 0 a π. Nós temos isso. Agora eu vou substituir aqui. Aqui, olha, no π eu tenho seno de múltiplo de π, que é zero. Então, no π vai dar zero e no zero dá zero. O seno de zero é zero e substituir aqui também vai dar zero, né? Então, isso aqui, olha, zerou. Tá? Usando o teorema fundamental do cálculo. Esse daqui dá 1 sobre π, que multiplica cosseno de nπ sobre n ao quadrado, no π, menos cosseno de zero, que é 1, então menos 1 sobre n quadrado. Menos 1 sobre n ao quadrado. Certo? Isso vai nos dar, então, 1 sobre π. Vou continuar aqui, ó. 1 sobre π. Cosseno de nπ, o nosso n ali começava do 1, né? Então, vai ficar aqui, vai dar 1 e menos 1 cosseno de nπ. Então, eu vou dizer que é menos 1 elevado a n sobre n quadrado. Menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Menos 1 sobre n ao quadrado. Isso nos dá
1 sobre π n ao quadrado, que multiplica menos 1 elevado a n menos 1. Tá vendo? Depende de n, né? É o AN, para cada n vai dar essa constante aqui, esse coeficiente. Então, nós temos aí o AN. Muito bem, encontramos o A0, encontramos o AN. Deixa eu colocar aqui na frente. Olha lá, o A0 é π sobre 2, o AN, vou até colocar de outra cor aqui. Deixa eu estar cheio de balãozinho. O AN é 1 sobre π n ao quadrado menos 1 elevado a n menos 1. Esse é o AN que nós encontramos. Aqui vou fazer em azul também para ficar igual, tá? Então, o A0 é π sobre 2. Aqui, A0 é π sobre 2. Temos o A0, temos o AN. Agora nós vamos encontrar o BN. BN é 1 sobre π, integral de menos π a π, da f de t, seno de nt dt, que vai dar 1 sobre π, aí mesma coisa, integral de menos π a 0 de 0 vezes o seno de nt dt, mais a integral de 0 a π de t seno de nt dt, que vai nos dar, aqui vai dar 0, então é 1 sobre π, que multiplica a integral de 0 a π de t seno de nt dt, que a gente também tem que fazer por partes. Então, vamos fazer aqui, ó, integral de 0 a π de t seno de nt dt. Vou fazer essa integral. Eu tenho que u é t, então du é dt. dv é seno de nt dt, então v vai dar menos cosseno de nt sobre n. Integração por partes. Isso aqui vai dar, eu vou fazer a integral aqui sem os limites de integração, depois eu coloco. Depois a gente aplica aqui, olha. Então, vai dar uv menos t cosseno de nt sobre n, menos a integral de v, com o menos que está aqui fica mais, cosseno de nt sobre n dt. Essa integral vai dar menos t cosseno nt sobre n, então, menos t cosseno nt sobre n, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n, que não depende de t, né? Então, tiro da integral. A integral do cosseno vai dar seno de nt sobre n. Então, fica seno de nt sobre n. Isso, certinho. Então, é igual a menos t cosseno de nt sobre n, mais seno de nt sobre n ao quadrado. Essa é a primitiva que nós encontramos. Deixa eu separar aqui. Então, é isso.
tá? Isso aqui continua aqui. Aqui a gente vai colocar a primitiva, então, de 0 a π. Quanto que deu nossa primitiva? Menos t cosseno nt sobre n, menos t cosseno nt sobre n, isso de 0 a π, mais seno nt sobre n quadrado, mais seno nt sobre n ao quadrado, de 0 a π. 1 sobre π está multiplicando tudo isso. A gente tem que fazer a conta aqui, né? Aqui, gente, olha, também vai dar seno de múltiplo de π, dá zero, depois menos o seno de zero, que também dá zero. Então, isso aqui zerou, tá? O teorema fundamental do cálculo. Tem que aplicar nesse daqui. Esse daqui vai dar 1 sobre π. Vamos ver o que nós temos aqui. Quando t for π, dá menos π cosseno de nπ sobre n. Então, fica menos π cosseno de nπ sobre n. Isso. E no zero vai zerar, né? Aqui não zera, mas aqui zera. Daí dá zero vezes cosseno de zero. Então, no zero, zera. Dá só isso aqui. Simplifica o π, vai dar menos cosseno de nπ sobre n, que é a mesma coisa que menos cosseno de nπ vai dar 1 menos 1. 1 menos 1. Eu vou escrever isso como sendo menos 1 elevado a n sobre n. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 elevado a n sobre n. Então, a gente conserva aqui a base e soma os expoentes, dá menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. E esse é o nosso Bn. O nosso Bn, então, deu menos 1 n elevado a n mais 1 sobre n. Esse é o Bn. Então, nós encontramos A0, AN e Bn. A gente vai lá na série e substitui os coeficientes de Fourier, lá na série de Fourier. Vai ficar assim, f de t, que é a nossa função, né, original que a gente está trabalhando, vai dar π sobre 2 sobre 2, que é π sobre 4. Então, π sobre 4 mais somatório de AN, o AN deu 1 sobre π n quadrado menos 1 elevado a n menos 1 cosseno de nt, com n variando de 1 até infinito, mais o somatório do Bn, o nosso Bn deu menos 1 elevado a n mais 1 sobre n seno de nt, com n variando de 1 até infinito. Então, nós escrevemos a função de t, fizemos a extensão periódica dela, aqui, né? Fizemos a extensão periódica dela. Essa aqui é uma extensão periódica de período 2π, ela se repete 2π em 2π. F é contínua por partes, os pontos de descontinuidade são pontos em que os limites laterais existem, mas eles são distintos, então é descontínuo, mas é uma descontinuidade do tipo salto, que é o que tem que acontecer para a gente encontrar a função escrita como série de Fourier. Então, ela pode ser escrita como série de Fourier e nós encontramos quem é essa série. Fazendo as contas, de acordo com o que nós deduzimos, né, como que encontrava a zero, a n, bn, nós fizemos isso.
Aqui, olha, se eu quiser abrir, eu posso abrir e fazer algumas somas parciais dessa função e plotar o gráfico em cima do nosso gráfico original f, para vocês verem como que, à medida que você aumenta os termos que você está somando da fração parcial, faz o gráfico e plota, como isso se aproxima, como de fato isso tende à função original, que é a função que nós estamos querendo escrever como uma série. Então, olha, por exemplo, se eu posso abrir isso daqui se eu quiser, né? Eu posso escrever f de t é igual a π sobre 4 mais... Aí eu posso fazer a conta aqui, ó, para n igual a 1. Como é que fica isso? Fica 1 sobre π. Aqui, se o n for 1, dá menos 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2. Cosseno de t. Mais... Aqui, se n for 1, vai dar menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 sobre n, que é 1, dá 1. Então, fica 1 seno de t. Esse aqui para n igual a 1. Mais, aí se eu fizer para o n igual a 2, 1 sobre 4π. Aqui vai dar 0 para o n igual a 2. Cosseno de 2t. Mais, aqui fica menos 1 sobre 2, tá? Para o n igual a 2, seno de 2t. Tá vendo? Estou abrindo só para analisar o comportamento. Se o n for 3, é 1 sobre 9π, que multiplica menos 2, cosseno de 3t. Isso para o n igual a 3. Mais, aqui fica 1/3 de seno de 3t. Vamos fazer mais um. Mais 1 sobre 16π vezes 0 para o n igual a 4, tá? Cosseno de 4t mais menos 1 sobre 4 seno de 4t. Seno de 4t. E assim continua. Isso aqui a gente pode escrever que f de t é igual, olha, esse zerou, então dá π sobre 4, aqui fica menos 2π, posso colocar em evidência, menos 2 sobre π, né? 2 sobre π, que multiplica aqui, ó, fica cosseno de t. Aqui mais, aqui fica 1/9 cosseno de 3t, então mais 1/9 cosseno de 3t, 2t zerou, né? E aqui continua, para o cosseno. Para o seno vai dar mais seno de t, tá aqui, seno de t, menos, aqui gente, menos meio seno de 2t, menos meio seno de 2t, mais 1/3, vou continuar na outra tela, tá? Mais 1/3 seno de 3t, menos 1/4 seno de 4t. E assim continua. Então, nós conseguimos, pegamos aquela função, fizemos a extensão periódica dela, essa extensão periódica é contínua por partes, consigo escrever, no caso ali de período 2π, consigo escrevê-la como uma série
de senos e cossenos aqui, que é a série de Fourier, encontrando quem são a 0, a n, bn. Depois a gente pode abrir isso aqui eu estou fazendo para a gente conseguir sentir, perceber como que se dá essa comparação, né? Como que de fato isso é igual a essa soma aqui, né? Para n aqui de 1 até infinito, nos dois somatórios. Ao fazer as somas parciais, a gente vai tender a esse gráfico. Então, olha, aqui só para deixar claro, nós fizemos, deixa eu só separar aqui, olha, essa parte aqui nós fizemos para n igual a 1, aqui foi para n igual a 2, né? Aqui foi para n igual a 3 e aqui foi para n igual a 4. Nós fizemos isso e depois aqui eu agrupei os cossenos e depois agrupei os senos. Então, o que eu vou fazer agora é plotar alguns gráficos com alguns termos, sei lá, a gente pode plotar um com 4 termos, depois um com 9 termos, um com mais termos, e colocar esses gráficos em cima do gráfico da função f original, para vocês perceberem como que isso vai tendendo à função f original, então que de fato ela pode ser escrita como essa soma. Plotei aqui alguns gráficos com a nossa função original ao fundo, e em azul a função escrita como série de Fourier com alguns termos. Então, a gente fez aqui para n igual a 0, 1, 2 e mais alguns aqui. Então, o que que acontece? Essa primeira aqui seria a nossa f de t, escrita como série de Fourier, mas só que para n igual a 0. Então, é aproximadamente π sobre 4. Quando eu faço n igual a 1, aí a nossa f vai se aproximar, ela vai cada vez mais, né, à medida que eu vou aumentando o n, ela vai tendendo à função original. Então, essa daqui, olha, para n igual a 1, ela está se aproximando, no caso, essa função aqui, né, π sobre 4 menos 2 cosseno t mais seno t, vai se aproximar da nossa função original. Então, menos 2 sobre π cosseno t mais seno t. Depois, para n igual a 2, a gente vai ter que a aproximação, a função que vai se aproximar de t é essa daqui, π sobre 4 menos 2 sobre π cosseno t mais seno t menos seno de 2t, tudo isso aqui sobre 2. E aqui é a mesma coisa, só ir variando o n que você vai ter a aproximação. E a gente observa que à medida que o n aumenta, essa minha série de Fourier, que é a soma lá de senos e cossenos, ela tende à função que nós estamos escrevendo como série de Fourier. Então, dá para perceber isso. Eu vou colocar uma animação com o n variando de 0 até 20 para vocês perceberem como que, de fato, essa função que está em azul, né, ela tende à função que nós estamos trabalhando aí, f de t. Agora vamos fazer o segundo exemplo. Eu quero então a série de Fourier para essa função f, que é menos 1 entre menos π e 0 e 1 entre 0 e π. Eu já fiz o gráfico aqui para a gente, olha, entre menos π e 0 é menos 1 e entre 0 e π é 1.
Aqui eu fiz a extensão periódica dessa função, tá? No caso aqui eu fiz de menos 5π a 5π, só para a gente ter uma ideia de como que está se comportando essa extensão periódica. Então a gente tem aqui, ela é menos 1 e depois é 1, e aí eu vou repetir isso, sendo que ela tem período 2π, né? De 2π em 2π, essa função se repete. Então ela é periódica de período 2π, a extensão periódica é contínua por partes, daquela do tipo que os limites laterais existem, só que eles são distintos. Então, eu posso escrever a série de Fourier dessa função. A gente vai fazer isso. Eu vou pegar f de t e escrever como uma série de senos e cossenos, uma soma de senos e cossenos. Então, A0/2 mais somatório de AN cosseno de NT. É isso que a gente vai fazer encontrando os valores A0, AN e BN, mais somatório de BN seno NT, com N variando de 1 até infinito. Então, vamos fazer as continhas. O A0 nós vimos que é 1 sobre π integral de menos π a π da f de t dt, que vai dar 1 sobre π. Aí, de novo, a função muda, né? Do menos π a 0 ela tem uma lei, e depois de 0 a π ela tem outra lei. A gente vai fazer isso. Integral de menos π a 0, de menos π a 0 ela é menos 1, então vai ficar aqui menos 1 dt, mais a integral de 0 a π de 1 dt. Aqui eu faço as continhas, então vai dar, vou fazer aqui embaixo, 1 sobre π menos t de 1 dt t de menos π a 0, mais t de 0 a π. Então, isso vai nos dar 1 sobre π, que multiplica menos, né? Aí aqui vai dar 0 menos π, mais π menos 0, então mais π. Isso deu. Aqui vai ficar mais π. Esse menos está multiplicando aqui, né, gente? Então, ó, mais π com menos daqui, menos π mais π zerou. Então, a 0 dá 0. Isso aqui era de se esperar, tá? O A0 e o AN, eles vão dar 0. A gente vai ver nos vídeos mais à frente que essa função aqui é uma função ímpar. Aí eu vou definir isso mais para frente. E como ela é ímpar, os termos que acompanham o cosseno vão zerar. Ela vai ser escrita como uma série de Fourier de senos. Mas por enquanto a gente não viu isso ainda, então eu vou calcular todos os coeficientes de Fourier para a gente ver o que acontece. O A0 deu 0, aí agora eu vou fazer o AN. O AN é 1 sobre π, integral de menos π a π, da f de t, cosseno de nt dt. Então, isso vai dar 1 sobre π, que multiplica integral de menos π a π, então, de menos 1 cosseno nt dt. Aqui não é menos π a π não, né? Aqui é menos π a 0. Já particionei aqui a integral. A 0 mais integral de 0 a π de 1 cosseno nt dt. Então, vai nos dar 1 sobre π, que multiplica menos, aqui vai dar seno de nt sobre n, né? A integral, a primitiva. Então, seno de nt sobre n, com o t variando de menos π a 0.
mais, aí o outro é cosseno de NT. Então, vai ficar mais seno de NT sobre N, seno de NT sobre N de 0 a π. Isso vai dar 1 sobre π. Aqui, olha, o que está acontecendo? Eu tenho o seno de zero, que é zero, e o seno do múltiplo de π, que vai ser zero também. Então, isso aqui vai zerar. Aqui é a mesma coisa, olha, seno de múltiplo de π menos o seno de zero, que é zero. Os dois zeram, isso aqui dá zero. Como eu disse, era de se esperar que os termos que acompanhavam o cosseno, os coeficientes ali, a zero e a n, fossem zero. Depois eu vou, nos vídeos mais adiante, vocês vão entender melhor isso. Eu vou definir isso com um pouco mais de rigor, tá certo? Aqui. Então, nós encontramos o A0 dá zero, o AN dá zero, agora o BN. O BN é 1 sobre π, integral de menos π a π, da f de t, seno de nt dt. Isso é igual a 1 sobre π, vou abrir a integral aqui, menos π a zero de menos seno de nt dt, mais a integral de 0 a π de seno de nt dt, que vai nos dar 1 sobre π, aqui vai dar cosseno, a primitiva, né? Cosseno de nt sobre n, de menos π a zero, aí menos cosseno de nt sobre n, de 0 a π, que vai dar 1 sobre π, cosseno aqui de 0 dá 1, então vai ficar 1 sobre n, aí menos cosseno de n vezes menos π sobre n, menos daqui cosseno de nπ sobre n, cosseno de nπ sobre n, menos da fórmula cosseno de zero, que é 1, menos 1 sobre n. Tá bem? Usei o teorema fundamental do cálculo aqui e aqui. Aí eu tenho 1 sobre π, que multiplica, então isso vai dar 1 sobre π, que multiplica. Vamos fazer essa conta aqui. 1 sobre n, aqui eu tenho menos 1 sobre n com menos aqui, mais 1 sobre n, então vai dar 2 sobre n. 2 sobre n, e aqui eu tenho cosseno de nπ, é a mesma coisa, cosseno de menos nπ é a mesma coisa que cosseno de nπ. Então, a gente tem menos 2 vezes cosseno de nπ sobre n. Menos 2 vezes cosseno de nπ sobre n. Isso vai nos dar 1 sobre π vezes n. Poderia tirar o 2 também, né, gente, em evidência. Vou tirar aqui, olha. 2 sobre nπ, e aqui vai sobrar 1 menos cosseno de nπ, que é menos 1 elevado a n. A gente já fez anteriormente. Esse daqui é o Bn. Esse é o Bn. Então, nós encontramos A0 igual a zero, AN igual a zero e Bn igual a 2 sobre Nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n.
Encontramos esses coeficientes de Fourier. Logo, a nossa função ela vai ficar escrita da seguinte forma: somatório aí de Bn, então 2 sobre Nπ, 1 menos 1 elevado a n seno de nt, com n variando de 1 até infinito. Como eu disse, a função era ímpar, então há de se esperar que ela fique escrita como uma soma de funções ímpares, né? Que é a função seno no caso aqui. Então, essa é a nossa função escrita em série de Fourier. E aí, da mesma forma que se a gente for abrir, só para comparar, né, isso aqui é só para entender como é que o gráfico se comporta de cada uma e para vocês perceberem que quanto mais termos eu pego aqui desse somatório, mais essa função fica próximo da nossa função f de t original, que é a que a gente está escrevendo em série de Fourier. Então, se eu abrir, vai ficar assim, olha, 2 sobre π. Tá, eu vou fazer, tá? Para n igual a 1, para n igual a 2 e assim por diante. Porque 2 sobre π pode tirar em evidência, né? Então, a gente vai ter que aqui multiplica 2 seno t mais 2 terços seno de 3t mais 2 quintos seno de 5t e assim por diante. Olha, fiz aqui para o n igual a 1, tá? Isso. Depois, para o n igual a 2, vai zerar. Depois, para o n igual a 3, para o n igual a 4, zera. E assim por diante. A gente tem essa igualdade, que eu posso aqui também tirar o 2, né? Em evidência. Então, isso vai ficar 4 sobre π, que multiplica seno t mais 1 terço seno de 3t mais 1 quinto seno de 5t e assim por diante. Aí também eu vou fazer os gráficos aqui com alguns termos, somando e comparando com o gráfico da nossa função original, que no caso é essa daqui. Então a gente vai fazer a construção desses gráficos. Aqui também, igual nós fizemos lá no exemplo 1, plotei o gráfico da função e em azul a gente plotou a série de Fourier com alguns termos. Então também fiz aqui para n igual a 0, 1 e assim por diante, até 20. E aí nós temos aqui, para n igual a 0, eu vou ter a minha série lá deu 0, 0 é a aproximação da função. Para n igual a 1, nós temos que a aproximação é feita por 4 sobre π seno de t. Para n igual a 3, aqui não é igual, é aproximação. Deixa eu arrumar aqui. Então, 4 sobre π seno de t mais 1 terço seno de 3t. Para n igual a 5, nós temos 4 sobre π seno de t mais 1 terço seno de 3t mais
1/5 seno de 5t. E assim por diante para os outros n's. Então aqui também eu vou colocar a animação para vocês perceberem essa aproximação, então, do gráfico da curva que está em azul em cima aqui do gráfico da função original que está em verde, a gente percebe que vai tendendo a essa função à medida que você aumenta o valor de n.